Sabe quando você está em casa e de repente vê uma rachadura na parede, uma telha faltando, uma irregularidade no piso e percebe que está na hora de dar uma reformada na casa? Pois é, o governo acha que a casa está precisando de uns reparos para continuar de pé, garantir empregos, melhorar a arrecadação para poder investir em saúde, educação, segurança, obras. Nem todo mundo concorda com esses argumentos, mas o governo garante que se não reformar, a casa cai. Ou seja, as contas não fecham de jeito nenhum. O plano de obras começou com a Previdência Social. Servidores públicos e trabalhadores do regime geral já têm novas regras e mais duras para se aposentar. Aumentou a idade, a alíquota de contribuição, mudou o cálculo do valor do benefício e uma série de outras regrinhas que provocaram a maior polêmica durante a discussão aqui no Congresso. Muita gente achava até, e ainda acha, que o tal rombo nas contas da Previdência nem existe. Mas o certo é que a reforma para equilibrar as contas previdenciárias está feita, inclusive a dos militares. E só falta resolver a situação dos servidores dos estados e dos municípios. Agora, numa nova etapa da obra, a equipe econômica do governo quer mudar as regras de distribuição dos recursos arrecadados para estados e municípios, alterar o funcionamento do serviço público e até usar dinheiro que está investido em fundos constitucionais em áreas consideradas mais urgentes. Quer saber mais sobre esse assunto? Pois é, e quem vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre essas reformas e o que vem por aí é o consultor do Senado, Gilberto Guerzoni. Guerzoni, obrigada pela sua presença. E eu começo perguntando, a casa, ou seja, o país, estava precisando mesmo de uma boa reforma? Bom, na verdade, todas essas reformas não são inéditas, né? Se trata de matérias que estiveram aí na ordem do dia em praticamente todos os governos desde a Constituição. Desde a Constituinte de 88, os governos que se seguiram discutiram esses temas. A gente teve alterações legislativas em vários deles. Nós tivemos um processo forte de reforma no governo Fernando Henrique, outro no governo do presidente Lula, mesmo no governo da presidente Dilma, mais recentemente, no governo do presidente Michel Temer, apesar de ser um governo mais curto, nós tivemos pelo menos discussões em torno desses temas. Eles realmente foram retomados com força no governo agora do presidente Bolsonaro. O seu programa de governo envolvia várias dessas reformas, retomar essa discussão e que tem uma relação também com a conjuntura econômica do país. Tá certo. 3 medidas desse pacote para reformar o Estado brasileiro e melhorar a economia já estão tramitando aqui no Senado. São as 3 PECs encaminhadas pelo governo no final do ano passado. Vamos ver? A primeira proposta, chamada PEC do Pacto Federativo, é a de maior abrangência. É considerada pelo governo como o principal eixo de transformação da economia nos próximos anos. Ela tem ideias básicas: desobrigar, desindexar os recursos e desvincular o orçamento de determinadas despesas. Se aprovada, estados e municípios passarão a receber toda a arrecadação de salário e educação e a definir o uso dos recursos. Os percentuais mínimos do orçamento estabelecidos para saúde e educação não vão ser alterados. Ela também cria o estado de emergência fiscal, estipulando mecanismos para redução de gastos. Permite que impostos com destino determinado por lei sejam remanejados de acordo com a necessidade. A receita pública não será vinculada a órgão, fundo ou despesa. Nós estamos pensando em 10, 15, 20, 30 anos à frente, o que acontece com as futuras gerações, que nós estamos nos endividando como se não houvesse amanhã. A proposta de emenda à Constituição também prevê municípios com menos de 5 mil habitantes e arrecadação inferior a 10% da receita total podem ser fundidos. Leis e decisões judiciais que criam despesas só terão eficácia quando houver previsão no orçamento. A União fica proibida de socorrer entes em dificuldades fiscais financeiras a partir de 2026.
A segunda medida é a PEC emergencial, que cria mecanismos automáticos de ajuste em casos de emergência fiscal, quando as despesas excederem 95% da receita. É uma forma resumida da PEC do Pacto Federativo, para conseguir que algumas medidas sejam aprovadas mais rapidamente. Entre os principais pontos, a proposta proíbe promover funcionário público, dar reajuste, criar cargo, reestruturar carreira ou fazer concurso. Possibilita a redução de 25% da jornada do servidor, com proporcional redução de vencimentos. Suspende a criação de despesas obrigatórias e de benefícios tributários. A terceira proposta mexe com os fundos públicos. O Brasil tem quase 220 bilhões em 281 fundos desse tipo e que não podem ser usados em outras áreas quando o governo deseja. Todo esse dinheiro parado nos fundos seria usado na redução da dívida pública. O próximo passo é votar as 3 PECs que se encontram já no Senado Federal. Quando o presidente da República traz propostas como essa de descentralização do recurso, são gestos concretos do compromisso e do discurso assegurado pelo governo desde o primeiro dia de descentralização. Guerzoni, dessas propostas aí, dessas 3 PECs, qual que tem maior impacto na economia, na sua opinião? Eu acredito que, a longo prazo, não há dúvida que a PEC dos fundos é a PEC de maior alcance no longo prazo, né? Ela vai permitir uma alteração radical na forma de elaboração do orçamento e na forma de se fazer o gasto público. E talvez por isso ela seja até a mais difícil de ser aprovada. Agora, são propostas que vão provocar muita polêmica aqui. Você acha que tem possibilidade dessas propostas avançarem esse ano eleitoral? A gente tem o primeiro problema que aparece, esse problema que é geral para qualquer proposta que seja apresentada esse ano, né? Esse é um ano eleitoral, nós temos eleições municipais aí em outubro e, naturalmente, o trabalho legislativo é reduzido em função da eleição, né? Isso é normal em qualquer democracia do mundo. Quando há eleições, os políticos participam das eleições. Então, nós temos aí um tempo mais curto para a tramitação dessas matérias. Ao mesmo tempo, há uma dificuldade maior para a tramitação de matérias polêmicas, já que isso pode influenciar na campanha eleitoral. Então, essa é uma dificuldade adicional que eu acho que existe nesse ano para a tramitação de matérias, e principalmente matérias como essas que nós vimos, que são matérias extremamente polêmicas, que mexem em muitos interesses, que mexem com, às vezes, grupos de pressão fortes junto ao Congresso Nacional. Pois é, inclusive mexer com pacto federativo é uma coisa que se tenta há muito tempo e sempre é muito polêmico, né? É muito difícil mexer com essa relação entre os entes federados, né? A Constituição de 88 fez um desenho para essa relação e isso se cristalizou de certa forma. Então é muito difícil mexer nessa relação entre estados e municípios, né? Por exemplo, uma das PECs, como a gente viu, ela propõe até mesmo a extinção de municípios. É um tema extremamente polêmico, muito difícil de tramitar, né, já que ele envolve muitos interesses. A PEC dos fundos, igualmente, ela mexe não apenas com a despesa da União, mas com despesas que têm reflexo nos estados e municípios. Vários desses fundos, eles servem para você canalizar recursos para grupos de interesses, né? Na maior parte, quase a totalidade, são interesses legítimos, né, de pessoas que querem recursos para uma determinada atividade. Na medida em que você extingue esses fundos, você tira essa possibilidade dessa alocação automática dos recursos e cria uma resistência muito grande. Então, não são matérias de tramitação fácil. Bom, e além dessas 3 PECs, outras reformas que devem movimentar os debates e provocar muita polêmica aqui são as reformas tributária e administrativa. A gente preparou uma reportagem sobre esse tema, vamos dar uma olhadinha antes de entrar nesse assunto? Simplificar o modelo de arrecadação e distribuição do dinheiro dos impostos que são cobrados no país é um desafio antigo, desses que não saem da pauta. Governadores e prefeitos, eles têm, dentro das suas bases ali, do seu entendimento, eles têm defendido sim uma reforma
tributária. E todo mundo entende que ela é urgente, é necessária e precisa para poder fazer o Brasil avançar e crescer, independente de qualquer governo, né? Tanto que ela vem sendo discutida desde o governo Fernando Henrique Cardoso e nunca conseguiu avançar. E agora parece que há uma força, uma vontade política, né, capitaneada aí pelo presidente Davi Alcolumbre e pelo presidente Rodrigo Maia, para que isso aconteça, né? A modernização do sistema tributário entrou no plano de reformas prioritárias do governo. Câmara e Senado saíram na frente e já estavam discutindo propostas que tratam principalmente da redução no número de impostos. Agora, os 2 textos vão ser discutidos em uma comissão mista criada no final do ano passado. A intenção é receber as sugestões do governo e chegar a um texto único e de consenso. O governo também quer continuar a reduzir o déficit fiscal, que em 2019 foi de 95 bilhões de reais. Por isso, outra reforma que está entre as prioridades deste ano é a administrativa. A equipe econômica vai encaminhar ao Congresso uma proposta fatiada. Parte do texto deverá chegar em fevereiro, em uma proposta de emenda à Constituição. Outros pontos da reforma deverão vir por meio de decretos e projetos de lei. A expectativa do governo é avançar na análise das pautas prioritárias ainda no primeiro semestre, apesar do calendário eleitoral. As convenções só começam a se realizar meados de julho até início de agosto. Portanto, nós temos todo o primeiro semestre para poder correr e aprovar essas matérias que são prioritárias para o governo. Então, existe uma disposição dos presidentes do Senado e da Câmara e das lideranças partidárias para agilizar a tramitação dessas matérias. Álvaro Marmone, consultor jurídico da Rol de Assessoria Legislativa, avalia que há uma vontade política, como há muito tempo não se via no Congresso, para fazer a reforma tributária. Por isso, segundo ele, ela tem mais chances de avançar este ano do que a reforma administrativa, mas só deve ser votada depois das eleições. As 2 matérias, tanto a PEC 45 quanto a PEC 110, elas já estavam bastante avançadas com a realização de audiências públicas, com a apresentação de emendas. Então, a gente acredita que, na nossa avaliação, que a construção de um texto vai ser mais fácil. Tanto o Senado quanto a Câmara já haviam conversado com os setores econômicos, com os setores políticos, então está muito mais avançada. Antônio Augusto de Queiroz, do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, pensa diferente. Segundo ele, a reforma administrativa é muito mais fácil de ser aprovada do que a tributária. A administrativa tem mais chance de passar esse ano do que a tributária, dado o grau de conflito, de vetos, de dificuldades na tributária. Ela envolve uma série de agentes de oposição e que têm interesse nesse processo, diferentemente da administrativa, cuja resistência fica localizada apenas entre os servidores públicos. Bom, a gente viu aí as opiniões de 2 pessoas de fora do Congresso. Vamos ver também o que os senadores acham desses 2 temas. Não tem nada claro, porque tem um projeto na Câmara em que o presidente da Câmara disse que vai votar agora em 3 meses. Há um projeto correndo aqui no Senado em que também se pede pressa. E o governo diz que tem um outro projeto que vai ser apresentado dentro de alguns dias e que não apresentou e que nós não sabemos exatamente o que é. Até final de fevereiro, o ministro Paulo Guedes vai enviar as sugestões do governo federal para as mais diversas áreas do texto da reforma tributária. E eu tenho impressão, pela disposição do presidente Rodrigo Maia, é de votar a reforma tributária até final de abril. Assim que a comissão mista for instalada pelo presidente Davi, eu tenho certeza que o governo federal vai dizer qual é o texto base que ele entende ser o ideal, portanto, qual é o texto base que vai ao encontro dos interesses ou da linha do ministro Paulo Guedes do governo federal. Vai ser uma disputa e a sociedade vai ter que estabelecer uma pressão para que, se houver essa reforma tributária, nós tenhamos realmente uma mudança para melhor
no sentido de justiça tributária. Uma reforma que simplifique o tributo, que não aumente carga tributária em hipótese nenhuma, que sinalize redução de carga tributária num futuro próximo. Reduzir esse papelório, essa burocracia que impede quem produz e quem trabalha, em vez de se dedicar no seu negócio, fica correndo atrás de papel. Nós temos que simplificar isso para que as pessoas possam produzir e reduzir um pouco esse desemprego. E como nós temos um ano curto, por causa das eleições, a gente precisa apressar muito até a metade do semestre. No ano eleitoral, os senadores têm compromisso com o Brasil e têm compromisso com seus estados. Vão estar lá nas eleições municipais, é normal isso, é natural isso, mas sem deixar de debater essas questões necessárias. Tanto a reforma administrativa como a reforma tributária são necessárias para o desenvolvimento do país. E nós vamos debater isso item a item para que o Brasil não venha a sofrer nenhum prejuízo com isso. A reforma administrativa deve ser encaminhada ainda nesse mês de fevereiro. Existe já a sinalização por parte do ministro Paulo Guedes de que esta reforma ela não vai pegar nenhum direito dos atuais servidores públicos federais, ela só vai ter impacto para aqueles que ingressarem na carreira do Serviço Público Federal após a aprovação e promulgação dessa nova reforma administrativa. Portanto, acho que ela encontrará um ambiente de compreensão para ser votada primeiro na Câmara até final de abril e no Senado até final de julho. Ele não vai prejudicar nenhum servidor público já efetivado, concursado. Ele quer estabelecer um marco novo de agora para frente. Isso é muito importante porque não precisa as rebeliões corporativas, não há necessidade dessa manifestação. Estabelecer novas carreiras, diminuir essas carreiras, né? Estruturar privilégios descabidos, isso tem que se fazer logo. E a reforma administrativa tem que vir exatamente para definir ou redefinir o papel do Estado, e aí o lato sensu da palavra definição de Estado, para que nós possamos ter uma carga tributária menor no Brasil, que seja capaz de financiar a máquina pública da União, dos Estados e dos municípios. Nós levamos um ano para aprovar a reforma da Previdência e estamos patinando em relação às outras reformas. Reforma administrativa não chegou à proposta do governo. Reforma tributária não chegou à proposta do governo. Então, Guerzoni, como a gente vê aí, são muitos interesses, são muitas ideias. Esse não é um tema fácil, começando pela tributária. Nenhuma das duas é uma reforma fácil, por razões, às vezes comuns, às vezes diferentes, né? A reforma tributária é muito difícil, ela envolve muito interesse, né? Você tem um grande conflito distributivo aí entre todos os atores interessados, né? A União, os estados, os municípios, os empresários, os trabalhadores, né? Então, falta, de fato, algum consenso em torno da questão, né? Eu acho que não é exagero dizer que a reforma tributária é uma pauta de todos, mas cada um tem a sua, né? Você não tem um consenso. Ela tem uma diferença, por exemplo, muito grande em relação à reforma da Previdência, em que você tinha algumas linhas gerais de consenso sobre o que era necessário fazer. No caso da reforma tributária, você tem N opiniões sobre o tema, né? Se tem concentrado muito na questão do ICMS, né? De você tentar transformar o ICMS num imposto regulado pela União e que depois seria redistribuído para os estados, mas isso cria um conflito muito grande na hora de definir como que isso será feito. E principalmente no momento atual, em que a gente tem um déficit fiscal significativo, né? É certo que a União melhorou muito a sua situação fiscal nos últimos 2 anos, mas a gente ainda tem um déficit fiscal significativo na União e especialmente nos estados e municípios. Então há um temor por parte dos vários entes federados sobre você mudar o desenho dos tributos e qual a consequência que isso terá para a arrecadação de cada um deles. Então, não é algo muito fácil. E, né? E a administrativa? A administrativa já tem os seus próprios problemas, né? De um lado, uma questão semelhante, que é a falta de um consenso, ou seja, não se sabe exatamente o que é necessário fazer, falta uma análise mais cuidadosa. E nisso é mais forte na administrativa, né? Que se a tributária falta um consenso, eu acho que o que não faltam são estudos em torno de alternativas para a reforma tributária. No caso da reforma administrativa,
ela falta um estudo mais aprofundado sobre o que é necessário fazer, né? Um diagnóstico mais cuidadoso e uma proposta exatamente de como se atingir o que se pretende, né? Como se atingirem os efeitos desejados, que não é uma coisa muito fácil, especialmente porque nessa área a gente depende muito menos da alteração legal. Né? Praticamente nada precisa ser mudado na Constituição, né? Fora algumas lendas urbanas que a gente tem em torno dessa área. Há alguma coisa para ser mudada na legislação ordinária, não tem nenhuma dúvida, mas o grande problema da prestação de serviço, da qualidade da prestação de serviço, do serviço público, está na falta de gestão em algumas questões culturais que têm características próprias no Brasil, mas que muitas delas são comuns à administração pública em qualquer lugar do mundo, né? Então, ela tem uma dificuldade adicional de que você pode chegar a fazer uma reforma e, na verdade, ela não ter praticamente nenhuma consequência. Tá certo. A gente está falando dos desafios desse ano, mas governo e Congresso já passaram por um desafio no ano passado, que foi aprovar a reforma da Previdência. Foi por onde começou esse plano para ajustar as contas. Eu fui conversar com alguns trabalhadores para saber como eles foram afetados pelas mudanças. Vamos ver? 36 anos de idade, 11 numa sala de aula, fazendo o que mais gosta, ensinar. Apesar do amor pela profissão, a professora Flávia reconhece o desgaste físico e mental do que faz. O professor ele tem que se preocupar se o aluno está tendo muita falta, porque se ele está tendo muita falta tem alguma coisa errada, ele tem que acionar a direção para tomar providência. Ele tem que se preocupar se o aluno almoçou para vir para a escola. Ele tem que se preocupar, o aluno não está olhando para o quadro, está estranho. Será que ele está enxergando? Então, são várias demandas que passam pela escola. Professores já tinham regras de aposentadoria diferenciadas. A nova Previdência manteve o tempo de contribuição de 25 anos, mas aumentou a idade, de 50 para 57 anos. Flávia não se encaixa em nenhuma regra de transição. Terá que trabalhar 7 anos a mais do que tinha planejado. Eu não me vejo com 57 anos em uma sala de aula, cuidando de crianças e fazendo o mesmo trabalho que eu faço hoje. É impossível, né? Pela dinâmica que eu tenho, eu acredito que nem os pais estariam satisfeitos com o meu trabalho. O analista técnico de políticas sociais, Gediel Ribeiro, é servidor público e também terá que adiar os planos de aposentadoria. Trabalhar mais pelo menos 5 anos a mais e me aposentar com a idade de 71 anos de idade. Imagina como vai ser gozar a aposentadoria com 71 anos. Vai ser só cuidado médico, né? Gediel vai se aposentar mais tarde e com um salário menor. No cálculo da aposentadoria, anteriormente, era 80% sobre as minhas maiores contribuições. Significaria que pegaria a minha progressão de carreira e meus salários finais. Então, seria um percentual, um montante. Agora é sobre 100% das minhas contribuições. Então, naquele período que eu fui jovem aprendiz, vai contar. Então, vai baixar muito essa minha média. Um trabalho tenso e que quase sempre envolve um risco diário. É um trabalho muito estressante, maçante, perigoso, né? Ele não sabe se volta para casa, tudo aquilo que a população, as pessoas já sabem. Antes da reforma para se aposentar, policiais da área civil e agentes penitenciários precisavam de um tempo mínimo de contribuição e tempo no cargo. A reforma incluiu outro requisito: 55 anos para homens e mulheres. Um policial com 55 anos é difícil que esteja com uma rigidez física necessária para desenvolver sua atribuição. O presidente da Confederação Nacional dos Policiais Civis diz que a mudança vai aumentar a rivalidade que já existe entre policiais civis e militares, que têm regras diferentes. Como que o policial militar, que a única diferença é usar um uniforme, para um policial civil, vai ter essa diferença imensa? Todos os argumentos, nós não temos FGTS, nós não temos horário para voltar para casa, nós temos o risco da vida,
Todos esses argumentos as outras polícias também têm. Cirleide trabalhou com carteira assinada por muito pouco tempo. Há 4 anos descobriu nas linhas e agulhas de crochê um meio de sustentar a família. Ganhou uma profissão, virou artesã. Pelas novas regras, trabalhadores informais de baixa renda poderão ser incluídos na Previdência Social. Eles poderão pagar o mesmo que pagam os microempreendedores individuais, ou seja, 5% sobre o salário mínimo. A novidade, que ainda depende de uma lei complementar, animou Cirleide, que ainda nem pensa em se aposentar, mas se preocupa com o futuro. Eu quero começar a pagar, voltar, e por quê? Até porque é um benefício que a gente tem, né? Tem principalmente quem tem filhos também, né? A gente não sabe o futuro. Então, eu pretendo sim continuar, né? Se eu não tiver o benefício, não pagar, né? O futuro fica em risco, né? Então, Guerzoni, isso depende de uma lei ainda, de uma regulamentação, né? Na verdade, os autônomos já podem contribuir. O que nós temos com a emenda, com a reforma, né, a emenda 103, é que foi aprovada uma emenda do Senado Federal que sinaliza no sentido de incentivar a inclusão desses trabalhadores. Né, eles já tinham os direitos assegurados na legislação atual, mas o Senado está buscando, através dessa emenda, incentivar a inclusão desses trabalhadores, o que é uma consequência natural das novas relações de trabalho que a gente tem, que vem surgindo a partir de agora. Bom, e pelo depoimento dela, parece que vai incentivar, pelo menos ela está incentivada a começar a contribuir, né? Isso. Guerzoni, eu te agradeço muito por ajudar a gente a entender um pouquinho mais essas reformas. Agradeço a você também que nos acompanhou, e você já sabe, se quiser rever esse e outros programas da TV Senado, é só acessar nossas páginas na internet e nossas redes sociais. Tchau!